Você já se perguntou por que algumas mulheres simplesmente não conseguem esquecer certos homens? Por que elas voltam, mesmo depois de terem dito acabou? A resposta pode estar numa arma silenciosa: a mentalidade estoica. Hoje você vai descobrir as 9 técnicas psicológicas que homens maduros usam, sem forçar, sem implorar, para criar vício emocional nas mulheres. Elas não falam sobre isso, mas sentem na pele. Esses homens não são os mais bonitos, nem os mais jovens, mas são os mais respeitados. E neste vídeo você vai entender por quê. Fique até o final. Isso pode mudar completamente sua forma de se posicionar diante de qualquer mulher. 1. Detentor de segredos. Ele nunca se explica demais. Você já notou que o homem que fala pouco prende a atenção de todas? Não é sobre ser frio, é sobre ser enigmático. A mulher moderna é bombardeada por homens carentes, que explicam demais, contam demais, pedem demais. Quando ela encontra um homem que não se entrega de bandeja, algo muda. O homem estoico entende o poder do silêncio. Ele responde quando necessário, mas nunca se justifica. Ele fala o suficiente para ser entendido, mas nunca para ser decifrado. Isso deixa espaço para o mistério. E o mistério é um dos gatilhos mentais mais antigos do desejo humano. Ela começa a criar narrativas sobre ele. Por que ele não fala disso? O que será que ele pensa? Será que ele está com alguém? Perguntas que se tornam pensamentos constantes. Quanto menos respostas ele dá, mais ela tenta decifrar o enigma. E o que a mente repete, o coração deseja. O estoico não joga duro. Ele apenas é seletivo com sua energia. Ele entende que a mulher se apaixona não só pelo que o homem mostra, mas principalmente pelo que ele esconde. Esse equilíbrio entre presença e segredo é magnético. Funciona como um quebra-cabeça incompleto. Ela precisa montar. Segundo o respeito próprio inegociável, ele nunca se rebaixa. O homem estoico tem uma linha que nunca cruza, a do autoabandono. Ele pode gostar, pode até amar, mas nunca se anula. Enquanto muitos aceitam migalhas emocionais só para ter alguém por perto, o homem maduro se retira quando percebe desrespeito. Isso não é arrogância, é autoconsciência. Mulheres testam, às vezes sutilmente, às vezes de forma explícita. Elas empurram os limites para saber se o homem vai manter sua dignidade. E a maioria falha, rebaixa-se, implora, justifica. Mas o estoico? Ele sorri, levanta e vai embora. Porque ele sabe, respeito não se negocia. Esse tipo de comportamento impacta profundamente a mente feminina. A ausência dele se transforma em presença psicológica constante. A mulher se pergunta: será que exagerei? Por que ele não insiste? Onde eu perdi ele? E essa dúvida gera apego. Apego àquilo que ela não conseguiu controlar. O estoico entende que amor sem respeito é servidão. Ele não aceita ser tratado como segunda opção, nem entra em dinâmicas de manipulação. Ele se retira com a mesma tranquilidade com que chegou. E é exatamente isso que o torna memorável. A mulher não sente apenas falta, sente arrependimento. Na prática, isso significa cortar relações que não valorizam, ignorar mensagens mal intencionadas, recusar convites de última hora. Não porque ele quer punir, mas porque ele tem clareza. Não se negocia com quem não sabe reconhecer valor. O respeito dele por si mesmo impõe respeito alheio. Terceiro, limites silenciosos. Ele não discute, ele se afasta. Enquanto a maioria dos homens tenta convencer, explicar ou implorar, o homem estoico simplesmente se cala. Ele entendeu que o respeito verdadeiro não é conquistado na discussão, é imposto pela atitude. O silêncio dele vale mais que 1000 argumentos. Ele observa o comportamento, identifica padrões e toma decisões sem aviso.
Não responde a provocações, não entra em bate-boca. Ele sai de cena com elegância e frieza. E é justamente essa ausência que ensina mais do que qualquer sermão emocional. Quando ele se afasta, ela sente, não apenas a falta do corpo, mas do centro emocional que ele representa. O homem estoico deixa um vazio. E esse vazio se torna uma lição. Ele mostra na prática que a sua energia não está à venda. Quarto, minimalismo emocional. Ele não compartilha tudo. O homem estoico não tem necessidade de despejar sentimentos a todo momento. Ele não usa a emoção como moeda de troca. Fala o essencial, compartilha o que faz sentido e guarda o resto. Isso cria uma aura de profundidade difícil de acessar. Para a da mulher, isso é intrigante. Ela sente que existe mais ali, mas não consegue alcançar com facilidade. E o que é difícil se torna valioso. Ele se mostra aos poucos, como quem oferece um mapa incompleto, e faz ela querer descobrir o resto sozinha. Esse controle emocional não significa frieza, significa equilíbrio. Ele não sobrecarrega o outro com dramas internos. Ele sente, sim, mas sente com responsabilidade. Isso mostra maturidade emocional, e isso atrai como um ímã. Quinto, autoimagem sólida. Ele não pede validação. O homem estoico não vive em busca de aplausos. Ele não precisa que uma mulher diga que ele é bonito, inteligente ou interessante. Ele já sabe. E exatamente por isso, não age como quem precisa ser escolhido. Ele é quem escolhe. Esse tipo de confiança incomoda os fracos e atrai os fortes. Quando uma mulher percebe que ele não busca aprovação, ela começa a testá-lo. Mas os testes falham. Porque ele não se abala com rejeição, nem se exalta com elogio. Ele não compara sua aparência com outros, nem seu valor com ex-namorados dela. Sua autoimagem é construída em experiências reais, não em curtidas. Ele não precisa ser o melhor do mundo. Basta ser o melhor dentro do próprio mundo. E isso é magnético, porque ele é o oposto do homem inseguro, carente e carismático demais. Ele não se justifica, não se exibe, não força a empatia. E essa ausência de carência transforma ele em referência. 6. Conversas que elevam. Ele nunca entra em fofoca. O homem estoico não perde tempo falando da vida dos outros. Ele não comenta sobre ex, não analisa comportamento alheio, nem entra em rodinhas de drama. Sua conversa é limpa, direta e, acima de tudo, construtiva. Ele prefere falar sobre ideias, ambições, histórias que ensinam. Ele guia a conversa com leveza e profundidade ao mesmo tempo. E isso causa impacto, porque a maioria está acostumada com papo superficial. Ele quebra o padrão. Para a mulher, isso é quase um choque. Ela percebe que não consegue manipular ele com insinuações ou provocações emocionais. Ele muda de assunto, eleva o tom e faz ela querer acompanhar. Isso é liderança verbal e seduz. Fofoca é terreno de homens fracos. O estoico sabe que quem comenta demais revela pouco valor. Ele fala menos, mas fala melhor. E esse tipo de diálogo mais maduro e elevado cria um vício. Ela volta sempre buscando mais. 7º propósito maior. Ele vive por algo além de mulheres. O homem estoico tem uma missão que vai além da conquista. Ele não acorda pensando em agradar, nem vive em função de receber atenção feminina. Ele tem um foco maior. E esse foco é o que o torna irresistível. Mulheres percebem quando um homem gira em torno delas. Elas sentem o cheiro da carência disfarçada. Mas quando encontram alguém que vive por um ideal, por um legado, por algo maior, a atração muda de nível. Ela começa a competir com os objetivos dele. Quer ser notada, quer fazer parte. Porque o homem estoico não suplica a atenção. Ele a distribui em doses raras. E o que é escasso se torna desejado. Um homem com propósito é um homem com direção.
E direção é poder. Ele não se perde em joguinhos porque está ocupado demais construindo algo. E isso a faz querer ser não o centro, mas a parceira da jornada. 8º, tolerância zero para joguinhos emocionais. O homem estoico não entra em provocações, nem responde a manipulações emocionais. Tentativas de ciúme, silêncios forçados ou chantagens sentimentais simplesmente não funcionam com ele. Ele enxerga o jogo e se recusa a jogar. Quando ela percebe que suas estratégias não surtem efeito, algo acontece. Ela começa a respeitar. Porque o homem estoico não revida com raiva, nem com vingança. Ele responde com distância, calma e firmeza. E isso desarma. Ele não entra em ciclos tóxicos de brigas e reconciliações. Ele valoriza a paz, não a adrenalina. E quando a mulher vê que não consegue desestabilizá-lo emocionalmente, ela muda de tática. Ela começa a se ajustar ao nível dele. Esse tipo de controle é raro e, por isso, poderoso. Ele mostra que não aceita ser manipulado, que não precisa provar nada, que não se vende por migalhas emocionais. E isso o coloca em um patamar que poucos conseguem alcançar. 9ª, inteligência emocional cirúrgica. Ele sabe onde cortar. O homem estoico não se envolve por carência, nem se entrega por impulso. Ele observa com frieza, analisa com calma e decide com precisão. Sua inteligência emocional é afiada. Ele sabe quando continuar e quando parar. Ele não alimenta relações que drenam sua energia. Não insiste em conexões frágeis, nem força laços quebrados. Quando percebe que algo não soma, ele se retira com elegância. Sem drama, sem discurso, sem volta. Para a mulher, isso é marcante. Ele não cria vínculos por pressão emocional. Ele se vincula por escolha consciente. E quando escolhe sair, sai por completo. Isso o torna imprevisível e extremamente difícil de substituir. Essa frieza estratégica é confundida com indiferença. Mas não é falta de sentimento. É domínio sobre eles. O homem estoico sente, mas sente com limites. E essa clareza emocional faz dele não só respeitado, mas profundamente desejado. No final das contas, a mulher não se vicia em beleza. Ela se vicia em mistério, controle emocional, ausência calculada e em um homem que não precisa dela para se sentir completo. O estoico não corre atrás. Ele caminha firme, com olhos no próprio caminho. E por isso, ela corre atrás dele, mesmo sem entender o porquê. Você quer respeito? Assuma sua liderança.